Aí eu fui mandado pra Salvador, servi lá num navio patrulha inicialmente, pô. Você chega segundo-tenente, não sabe de nada. E tem que parir, o comandante manda parir, você tem que... tipo, não tem uma peça, vai parir, pô. Tipo, o cara tem que dar o jeito naquilo ali. Entende? Então, isso vai... Você vê um ambiente que exige muito de você, tipo, um casamento. Você não tem hora pra sair, né? Não tem hora pra... Só tem hora pra chegar. Né? Às vezes fica esperando o comandante, pô... Às vezes não tem nem mais tarefa pra fazer, mas você tem que estar ali porque o comandante... Né? O comandante exige que você esteja ali só porque o comandante tá lá, entendeu? O cara tem que tomar a bênção pra sair, né? Então tem várias outras coisas que vai... Tem coisas que realmente tem necessidade disso, tem necessidade ou é só porque tem pessoas que querem que você faça aquilo ali. Entendeu? Então, tem muita gente que vê o glamour, né, da força, né, a farda branca, a farda camuflada dos fuzileiros, a farda do exército, né? E tem muita gente que pensa que os abusos só acontecem de oficiais para praças, né? Agora, eu mesmo já vi um oficial superior esculachar com muita veemência, com xingamento, dedo em riste, né? Com oficial subalterno. Eu já vi muita coisa disso acontecer. Até hoje eu recebo informações nesse sentido, né? Então, pelo que você está falando e que a gente já ouviu aqui, recentemente a gente entrevistou aqui o ex-aluno do Colégio Naval e da Escola Naval, o Regli. Quero mandar um abraço para você, meu jovem. Continue estudando aí, mantendo firme o foco, você vai longe. E aí ele falou de algumas coisas que aconteceram na ambiência do Colégio Naval, né? Até da Escola Naval, onde ele ficou, acho que por 2 anos. Então, assim, quando você fala desse trote, né? O que exatamente... acontecia ali. O Regli citou de um lance do teste do espadim, né? Ele foi submetido ao espadim entre os dedos, até cortou o dedo, né? Sofreu ali uma agressão física, ainda que velada, ainda que ele tivesse que se calar em relação àquilo. Ele foi, na hora do almoço, mandaram ele comer a laranja... Isso na minha época era normal, casco, pô. Eu falo rindo, mas eu via como normal, entendeu? Ainda tipo, era coisa de criança, de adolescente ali, não... Né, os trotes, o cara tem o peitômetro, beber o coquetel que já pega a jacuba de marinha, aí bota vinagre, sal, tinha que beber garrafas, aquilo ali... Garrafas dessa mistura? Depois vomitava tudo, mas a gente via como... Era incutido no sistema, né? Fazia parte da formação do processo. A gente acreditava que o cara entrou com 15 anos, pô. O cara não tem capacidade de questionar. Sim. Então, eu só seguia. Então, e, tipo, o que eu não gostava, que me magoava, quando eu fui 3º ano, eu tive a chance de não fazer. De não fazer. Mas uma coisa importante de se pontuar, né? É imperioso destacar isso, por quê? O abuso, existe uma coisa que se chama ciclo do abuso, né? O pedófilo de hoje, né? Pasmem os senhores, eu estou falando com conhecimento de causa. Os pedófilos de hoje foram as crianças abusadas de ontem. Raras exceções onde o cara não transmite, né? Onde ele não absorve aquela tendência à pedofilia, né? E abusos, existem vários níveis de abuso. Então, por que esses abusos, né, que denominam trotes ou qualquer outra coisa, isso é abuso, né? Hoje você consegue identificar que isso é abuso, que não é normal. Hoje você já tem essa noção. E aí o que acontece? Esses abusos, eles são cíclicos porque nem todo mundo tem a sua mentalidade, né? Quando ele chega no 3º ano, ele quer fazer igual ou pior com aquilo que fizeram com ele. Então isso vai se perpetuando. E até hoje isso ainda existe no âmbito do Colégio Naval. Então, assim, quando você olha para essa dinâmica, o que se percebe? Qual a percepção que se tem? E eu vou, qualquer dia desse, entrevistar psicólogos, psiquiatras aqui, profissionais que trabalham com a mente humana, justamente para falarem sobre essas questões. É ali que começa justamente esse processo de monstrificação do indivíduo, né? E aí muitos se tornam insensíveis, se tornam perversos e maus. Porque não são poucos, né? Óbvio que tem oficiais que são seres humanos fantásticos, eu conheço diversos. Tá aqui um na minha frente, você que não permitiu que essa dinâmica te deformasse enquanto persona, né? Enquanto ser humano. Você é um ser humano brilhante, né? Eu já entendi isso à medida que a gente conversava à distância, e hoje, estando com você aqui, eu tenho essa percepção. Mas você consegue entender que essa dinâmica, né, que parece normal, mas que é abusiva, que ela, de alguma forma,
por exemplo, quando você olha para os seus pares e você viu, né, pessoas às vezes reagindo mal, que essa dinâmica aí, lá no início da formação, quando o cara ainda era um adolescente, essa coisa normal, né, contribuiu para o cara se tornar alguém avesso às questões humanas, né, às questões da sensibilidade. Por quê? Você falou sobre o processo de depressão, sobre o processo de ansiedade. Muitas pessoas são insensíveis a isso. E insensíveis às eu outras assumo dilemas. que eu era um cara que até passar pelo processo, agora há pouco tempo, eu era um cara que achava que tudo isso era normal. Eu era conivente com isso. Eu achava que isso é para fortalecer o caráter, que a imagem a palavra que pregam é isso. Não, que isso fortalece o caráter, que a gente é treinado pra guerra. Então, antes de eu ter ansiedade, ter depressão, eu nunca liguei pra isso. Eu achava que era normal. Eu não fazia porque eu não sou um cara ruim. Mas eu achava, é do sistema, a gente tá naquele efeito manada, então se eu falar que na época eu achava errado, eu vou ser falho aqui, né? Mas hoje eu já percebo, hoje eu tenho outra mentalidade, mas na época eu achava que fazia parte. Eu me fudia ali, só não voltava pra casa porque eu não tinha coragem de voltar pra casa. De falar pro meu pai, voltei com a mão na frente e outra atrás. Então, fazia parte do processo. Eu acreditava que aquilo ali fazia parte do processo. E era o que falava. Eu pensava, quando eu estiver lá em cima, eu não vou fazer igual. Entendeu? Eu sempre acreditei isso. Mas hoje eu vejo que tinha pessoas que tinham um psicológico diferente, cada um reage de uma forma, correto? Os estímulos. Tinha pessoas ali um cara da minha turma que sofreu, que pediu baixa, mas a gente não... Na época a gente vê com o cara como um fraco, porque o efeito manada ali. Hoje eu peço até perdão a Deus por pensar dessa forma antigamente, mas vejo que pode sim ter impacto psicológico, pode trazer um trauma. Eu já recebi informações, por exemplo, de alunos que saíram do Colégio Naval que não sequer quer pisar em Angra. Às vezes passa um tempo. Angra é uma cidade maravilhosa, mas ele sofreu tanto trauma lá, né, que isso gerou um trauma nele nesse sentido, né? Recentemente eu conversei com a mãe do aluno que pediu desligamento, né, uma psicóloga, e ela falou dos impactos na vida do filho, né? Enfim, então são muitas coisas que acontecem, cara, que é muito importante você tomar conhecimento, né? E a gente trazer a público, né? Trazer isso à baila, trazer isso para a luz, fazer isso emergir, né? Do fundo do mar para o lume, né? Justamente para que as pessoas saibam o que acontece lá dentro, nas quatro paredes, né? E aí eu sempre pergunto, por que a Marinha, principalmente, tem aversão a aparelhos celulares? Estão proibindo celulares nas OMs, sob o argumento de que precisa se resguardar a segurança orgânica. Ora, cá para nós, quartel da polícia, todo mundo usa celular, quartel do exército, todo mundo usa celular o tempo inteiro, né? E querem cercear até o advogado na sua prerrogativa de função de usar o celular. E a DPU tem que se manifestar, a MPM, enfim, se querem resguardar, né, o celular do militar, porque o militar pode, em algum momento, filmar um abuso desses, né? Então, assim, eu quero encorajar os senhores comandantes, né, o almirante Olsen, o comandante da Marinha, o almirantado, os comandantes das OMs, a cessarem os abusos, que aí não tem para que os senhores quererem, de alguma forma, cercear a liberdade do militar, ter um celular até para conversar com seu parente quando necessidade houver, né? E, enfim, o que a gente quer é transformação.